Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do minicurso de Inventor e hoje a gente vai explorar dois recursos da aba Modelo 3D. Vamos aqui então iniciar um novo modelo, clicar em Novo, opção Peça Standard, Unidades em milímetro, Criar. Feito isso, a gente vai iniciar com a minha opção Transição. E aí, essa opção é interessante no sentido de que o que vai acontecer? Vamos supor que eu queira definir uma peça qualquer que ele tenha uma silhueta, tá certo? E essa silhueta, ela vai fazer o seguinte contorno. Vamos clicar aqui em Iniciar Esboço 2D. Vamos supor que eu queira desenhar um vaso. Um vaso, naturalmente, ele tem uma circunferência menor na base e um volume maior no centro, tá certo? Então, a gente vai utilizar justamente desse recurso para dessa variação do diâmetro do meu vaso. Então, a gente vai iniciar novamente aqui com a opção Círculo selecionado, seleciona o meu centro do meu plano cartesiano e vamos coincidir com o centro da minha circunferência. Bem aqui vocês podem observar que o ponto ficou em verde, bem na tela de vocês. Vamos soltar, vamos dar um ESC para desselecionar o círculo e teclem a tecla D para definir a cota dessa minha circunferência. Vamos colocar aqui uns 30 milímetros, tá bom? Feito isso, vamos concluir. Vamos supor que esse aqui é a base do meu vaso. Agora, a minha opção é a seguinte. Eu tenho que fazer um diâmetro maior e uma altura maior da base, deslocada de uma certa altitude. Para fazer isso, a gente vai utilizar um novo recurso aqui, que é a opção Plano. Eu vou fazer com que esse meu plano, que está desenhado essa minha circunferência de 30 milímetros, se desloque a uma certa altura. Então, vou bem aqui, na aba Operações de Trabalho, seleciono o plano, e depois vamos selecionar o plano do meu esboço, tá certo? Vamos selecionar aqui na origem, vamos selecionar o plano X e Z. Feito isso, vamos lá, opção plano selecionado, plano deslocamento a partir do plano. X e Z. E ele aqui já vai abrir uma opção te perguntando qual vai ser a altura, o deslocamento a partir desse meu plano X e Z, na qual essa minha circunferência de 30 milímetros estava desenhada. Eu vou selecionar aqui 50 milímetros, tá bom, tá certo? Vamos lá. 50 milímetros a partir desse meu plano. Ih, não está aparecendo. Vamos selecionar novamente a opção 50. Vamos dar um OK. Ah, tá. Como observado anteriormente, o que aconteceu é que o plano era muito alto. Então, vamos tentar diminuir esse meu plano que foi definido em 50 milímetros. Vamos selecionar a opção Plano de Trabalho 1, dar um clique com o lado direito do mouse de vocês e seleciona essa opção, Repetir Plano de Trabalho da face de deslocamento, justamente para eu editar essa minha altura. Vamos diminuir agora a altura para uns 30 milímetros a menos. O que acontece? Se vocês observarem, o que aconteceu é que ele deslocou mais 30 para cima, só que eu quero deslocar 30 para baixo. Então, a única coisa que vocês vão ter que fazer para reduzir essa altura, para inverter a direção desse meu plano, é clicar aqui e colocar um menos, que ele vai entender que é para o sentido oposto. Vamos clicar em OK e está feito aqui um outro plano, distante 30 milímetros desse meu plano de 50 inicialmente estabelecido, tá certo? Vamos aqui, inclusive ele vai estar aqui na árvore de trabalho indicando quais vão ser esses planos. Tem o plano de trabalho 1 e o plano de trabalho 2. Vamos aqui nesse meu plano de trabalho 1, que é o meu plano intermediário. Vamos selecionar ele com a opção da tecla esquerda do mouse e vamos criar um novo esboço. Feito isso, vou dar um FN7 aqui, para que meu plano de trabalho 2 não atrapalhe a minha visão. E vamos agora iniciar uma circunferência com um diâmetro maior. Nesse meu caso, eu vou colocar uns 50 milímetros, tá bom? Uns 60, tá bom? Tá. Vamos concluir agora. Agora vamos definir uma última circunferência aqui nesse meu plano de trabalho 1, tá certo? Que está em azul na tela de vocês, que vai ser o meu ponto de chegada desse meu vaso. Vou clicar aqui nessa opção Criar Esboço, tá certo? E vamos criar agora uma circunferência que a única coisa que eu tenho a recomendar para vocês é que ela esteja em um diâmetro entre 30 e entre 60. Só para ficar mais estético e mais didático, tá certo? Vamos dar um ESC.
Seleciono tecla D para dar cota e coloco aqui uns 40 milímetros, tá bom? Feito isso, vocês podem observar que existem três circunferências, cada uma delas distante, tá certo? Essa de 30 está distante 50 milímetros dessa de 40, e essa de 60 milímetros, está distanciada a 30 milímetros dessa de 40. E é justamente a partir da definição desses perfis que a gente pode utilizar o comando transição. Se eu selecionar aqui essa opção dentro dessa aba criar de transição, com a minha tecla esquerda do mouse, ele vai te perguntar quais vão ser esses planos guia para modelar essa forma. Vou selecionar essa minha base no vaso, já selecionei, já ficou em azul. Vamos selecionar a opção aqui intermediária de 60 e essa final de 40. E o que ele fez? Ele fez um contorno, um volume, ligando todos esses meus três planos, tá certo? De forma que essa minha lateral seja justamente tangente a essas minhas circunferências. Se eu clicar em OK, está desenhada aqui a minha peça. Ela justamente contornou todos esses meus três planos, formando um único sólido. Aí vocês podem me perguntar, Cássio, eu poderia utilizar aquele recurso que você me mostrou do spline e justamente fazer uma revolução? Pode, só que aí é um recurso a mais que vocês têm à disposição de vocês, de acordo com a necessidade, tá certo? Vamos aqui, vamos deletar essa peça, não vou salvar ela, para passar para o próximo recurso, que é o nervura. Vamos clicar novamente em novo, peça standard, unidades em milímetro. Clica em criar. Feito isso, vamos criar aqui inicialmente um perfil, tá certo? Em L. Vamos selecionar a opção linha. Nessa daqui eu não vou preocupar em dar cota, tá certo? Eu só vou me preocupar que esse meu perfil em L tenha todas as linhas verticais ou horizontais e seja um contorno fechado. Feito isso, eu vou clicar em concluir e vou dar um volume para essa minha peça, no L. Vamos dar um volume de 50 aqui. Tá certo. A opção nervura, o que ela vai fazer? A partir dessa minha vista que eu estou mostrando na tela de vocês, ele vai desenhar aquilo que é muito parecido com o que vocês veem em apoio de mesa, chamam de mão francesa. Vai ser justamente um suporte ligando esse meu ponto da extremidade em L até essa minha outra aqui. Aquilo que está na extremidade vertical vai criar um suporte ligando até a minha horizontal. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou bem aqui e eu vou ensinar para vocês um recurso adicional dentro dessa minha aba plano, beleza, galera? Que vai ser o meu plano intermediário. A gente já viu o plano de deslocamento a partir de outro, a gente vai ver agora um intermediário entre dois planos. E qual vai ser o objetivo de criar esse plano intermediário? É que essa nervura fique exatamente no meio dessa minha cantoneira, desse meu L. Eu seleciono primeiro o meu plano e seleciono depois o outro. O plano que vai se criar vai ser um plano simétrico a esses meus dois que eu selecionei anteriormente. Feito isso, eu dou um ESC e vamos selecionar esse meu plano de trabalho 1. Ou você seleciona aqui na árvore de comando, ou seleciona manualmente passando o mouse aqui no desenho. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e vamos clicar em criar esboço. Feito isso, a única coisa que eu vou ter que fazer agora é criar um triângulo. Uma linha da diagonal ligando esse meu ponto na vertical até esse meu ponto na horizontal. Depois eu só me preocupo em fechar esse contorno. Pronto, já tenho um triângulo ligando a minha extremidade da minha cantoneira superior até inferior. Vamos concluir esse esboço bem aqui e vamos selecionar a opção nervura. Feito isso, ele vai te perguntar qual vai ser o perfil que você tem interesse em aplicar essa minha nervura. E geralmente, por padrão, o que eu utilizo? Como a gente fez uma linha ligando essa minha cantoneira, o que vocês vão ter que selecionar é essa minha segunda opção aqui, para não dar erro, que é essa opção paralela em relação ao plano do esboço, que é justamente formar uma cantoneira paralela a esse meu plano intermediário, esse meu plano simétrico. Essa minha opção ele vai criar uma cantoneira embaixo do meu plano, o que não é o meu caso, vai dar erro se eu selecionar isso. Vamos selecionar essa outra opção. Aqui ele vai te perguntar a espessura. Vou definir uma espessura de 5 milímetros e vou dar um OK. Só que aqui ele vai dar um erro. Por quê? O que é que aconteceu? Observe aqui que tem um plano de projeção, uma linha vertical, saindo, se prolongando. E é justamente essa minha linha que vai dar o erro. Então vocês podem justamente voltar aqui em esboço, editar esboço,
e sair recortando todas essas linhas. Vou dar um FN7 para facilitar a visualização de vocês. Vou aqui em aparar e vou sair cortando ela. Bora agora tentar ver se, feita essa operação, eu vou conseguir ter sucesso na minha nervura. Pronto, agora ele já consegue mostrar uma pré-visualização do desenho da minha nervura, tá certo? Desse meu perfil. Eu vou selecionar uma opção de 10 milímetros e aqui nessas barrinhas inferiores ele vai te perguntar como tu vai querer essa minha nervura. Se eu vou querer tudo para um lado, se eu vou querer tudo para o outro, ou se eu vou querer ele simétrico esse meu plano aqui, o que é geralmente a opção que eu escolho. Eu vou clicar em OK, feito isso, está criada a minha nervura. Pessoal, por hoje é só os recursos que eu tenho a falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.